sobre as nuvens descerá, em sua igreja redimida arrebatar. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu saúdo aqueles que nos visitam, em amor da igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Temos os nossos visitantes que são bem-vindos aqui. Aleluia. É para nós motivo de alegria poder ter conosco. E estamos aqui por causa da presença do Senhor. Amém? Convidamos para abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14. Leremos alguns versículos a partir do verso 1. Palavra de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, verso 1 a seguir. Está aqui sendo projetado, mas os irmãos também poderão acompanhar em suas Bíblias. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, sejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão. Glória a Deus. Amém? Podeis acertar, queridos? Meus amados, o Senhor Jesus estava vivendo seus últimos momentos. Era a última semana dele na terra. E ele dá aqui as últimas instruções aos seus discípulos, aqueles que iriam dar sequência, continuidade à sua obra. Durante um período de 3 anos a esses que ele chamou, ele discipulou, ele instruiu, ele ensinou. E nesse curto período, podemos assim dizer, esses discípulos estavam continuamente com ele, onde tudo que era a vontade de Deus, do propósito de Deus para os discípulos, para a igreja, a respeito também do Senhor Jesus, a sua obra redentora, salvadora, Jesus havia transmitido com clareza aos seus discípulos. Só que o Senhor agora estava falando que era chegado o momento da sua partida, ou seja, era chegado o momento da separação, onde iria deixar este mundo, morrer, ressuscitar e logo depois voltar para a eternidade. E essa palavra ela trouxe para os discípulos um certo desconforto, porque na verdade eles não esperavam aquilo, apesar de Jesus ter instruído, apesar de Jesus ter ensinado. O pensamento de Deus é o seguinte: nós deixamos tudo para seguir a Jesus, e agora ele fala da sua partida. Então os corações estavam contristados, os corações estavam turbados. Então Jesus dá para ele essa palavra que lembre-se: não se turbe o vosso coração. O que é turbar o coração? Turbar é comover-se, turbar é abalar. Então não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Ou seja,
eles estavam inquietos. Aquela palavra da separação de Jesus, isso trouxe inquietação ao coração deles. Então Jesus veio com a sua palavra confortadora e consoladora, dizendo assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, existe muitas moradas lá. E se não fosse assim, eu não teria dito. Ou seja, se não existissem moradas lá, eu vos teria dito. Ele disse: e vou preparar-vos lugar, e virei outra vez. Meus amados, esse virei outra vez é a promessa do Senhor Jesus para a sua igreja. Virei outra vez. Não se turbe o vosso coração, não vos inquiete, não vos abale, não vos comova, porque na casa de meu pai existe muitas moradas, e se não fosse assim, eu não teria dito que não tinha morada. E essas moradas, Jesus foi preparar. Na verdade, essas moradas existem desde a eternidade. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então as moradas para os salvos, para os remidos, já existe desde a eternidade. Existe desde a eternidade. Então diz aqui o texto: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. A pergunta que nós fazemos para a igreja é o seguinte: Jesus foi para a eternidade? Foi ou não foi? Jesus foi. Então, da mesma forma que ele havia falado com os discípulos, da mesma forma aconteceu. Ele veio a este mundo, nasceu segundo as Escrituras, segundo a profecia, realizou a sua obra e voltou para o Pai, voltou para o céu, porque ele disse que iria, e ele foi. Aleluia. E da mesma forma que ele foi, ele disse assim: virei outra vez. É nessa promessa, meus amados, que a nossa fé está firmada. Aleluia. É nessa promessa que a igreja do Senhor Jesus está firmada. Amém. Virei outra vez. Aleluia. Que o mundo creia ou não, Jesus virá outra vez. Às vezes as pessoas dizem: ah, mas há tanto tempo que eu ouço que Jesus vai voltar e até agora nada. Quantas vezes nós ouvimos isso? E há outros que dizem assim: não, Jesus não veio, sabe por quê? Porque Jesus ainda está tendo misericórdia de alguns. Eu pergunto: é por isso que Jesus não veio? Porque ele está tendo misericórdia de alguns? Não é por isso não. A sua volta sempre vai ter um grupo que vai ficar. Ah, o Senhor Jesus não veio, sabe por quê? Porque ele não concluiu a obra de salvação na minha família. É por isso que Jesus não veio? Não é por isso que Jesus não veio. Então por que Jesus não veio? Jesus não veio porque ainda não é chegado o tempo. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para... Então Jesus não veio, não é porque ele está tendo misericórdia. A misericórdia dele é infinita, mas não é por isso que ele não voltou. E nem porque tem alguém ainda para salvar. Ele não voltou ainda, porque ainda não é chegado o tempo. Mas o tempo vai chegar, que ele virá. E ele, como homem, diz que ele não sabia, somente o Pai. Então há pessoas que às vezes se inquietam. Ele ouve falar de Jesus, recebe a promessa, mas às vezes há momentos de confusão que a pessoa se abala. A pessoa se abala, se comove. A pessoa se comove. Diz: não, virei outra vez. Ah, mas tem 2000 anos que existe essa promessa. Não importa. Aí se durar mais 50 anos, não importa, a igreja do Senhor Jesus, ela vai continuar esperando. Se for daqui 50 anos, 100 anos, 200 anos, 500 anos, a igreja fiel de Jesus vai permanecer esperando, confiado nesta promessa. E cremos que ele é poderoso para cumprir aquilo que ele promete. Então, se ele diz que vai voltar para vir buscar a sua igreja, nós cremos, não é verdade? É por isso que nós estamos aqui. Então, cremos em Deus. Cremos também em mim. Ah, eu creio muito em Deus, está tudo certo. Mas é preciso crer no Senhor Jesus.
no sacrifício, na obra que Ele fez. É necessário entregar a vida a Ele. É preciso confiar nos atos redentores do Senhor Jesus Cristo, para que possa morar com Ele. Então virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E se mesmo vós sabeis o caminho. Então ele volta para os seus discípulos. Meus amados, ele não está falando para quem não tinha conhecimento. Ele está falando para os seus discípulos. Vocês mesmos, vocês conhecem o caminho. E o que o Tomé disse? Diz assim, disse-lhe Tomé. Tomé era um dos discípulos. Um pouco ausente dos cultos, das reuniões de oração, que é verdade. Mas ele diz assim, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai e nem sabemos o caminho. Pergunta aqui os irmãos, Tomé sabia o caminho? Não? Ele sabia. Foram 3 anos de ensino. Jesus disse o seguinte, veja só, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Vocês sabem para onde eu vou, porque eu falei com vocês e vocês conhecem o caminho. Vocês sabem, eu ensinei, eu instruí, eu discipulei. Mas Tomé estava tão turbado, estava tão abalado, que disse, nós não sabemos, eu não sei para onde o Senhor vai, não conheço o caminho, eu não sei mais nada. Era isso que ele estava dizendo. Observe o texto. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e nem o caminho. Mas ele sabia. Ele sabia. O outro, Filipe, né? Foi o outro. Filipe foi os primeiros que foram chamados. Filipe chega para Jesus e diz, Senhor, então mostra-nos o Pai. Olha, Jesus já havia instruído ele. E Jesus diz, Filipe, há quanto tempo eu estou convosco? Eu não falei que eu e o Pai somos um, esqueceram tudo. Meus amados, há momentos assim na nossa vida, pode acontecer momentos assim na nossa vida, que às vezes o coração está turbado, que às vezes coisas que vêm para nos abalar, para nos confundir, mas, meus amados, a promessa de Jesus permanece firme, tem que permanecer firme no nosso coração, na nossa vida, e nós não estamos firmados em argumentos, estamos firmados na palavra dele. Estamos firmados na palavra dele. Aleluia. Eu virei outra vez, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ah, mas eu não sei onde vai. Não, também sabia. E nós também sabemos. Se porventura nesta noite entrou alguém na casa do Senhor que ainda não sabe o caminho da eternidade, Jesus disse, eu sou o caminho. O caminho é Ele. Meus amados, há um ditado que diz que todo caminho leva a Roma. Pode até ser, mas leva o homem para a eternidade. Só existe um, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é este caminho que a igreja está anunciando ao mundo há 2000 anos. A igreja está mostrando ao homem o caminho que leva à eternidade. Eu sou o caminho. É presente. Aonde você estiver, seja aqui ou seja em qualquer lugar, Jesus é presente. Eu sou o caminho. O caminho da salvação está perto de você, está perto de nós, está perto do homem. Aleluia. Então, o homem só não será salvo se ele mesmo não quiser. O caminho está perto. Esse caminho é apontado para o homem. A igreja, meus amados, há 2000 anos de pregação do Evangelho, a igreja de Jesus Cristo tem mostrado o homem o caminho. E louvado seja Deus, que muitos têm encontrado esse caminho, têm entrado por ele. Está firmado na promessa do Senhor Jesus, né? Virei outra vez. Esta é a palavra do Senhor para nós, para você que é a igreja, o Senhor Jesus vai voltar, viu? Que eu creio ou não, Jesus vai voltar. Essa promessa dele para mim, é a promessa de Jesus para a sua vida, para você que nos visita nessa noite. Ele virá outra vez. Assim como as outras promessas foram cumpridas, nós temos a convicção de que esta também será.
será cumprida para a glória. Aleluia. Amém, irmão? Amém. Virei outra vez. É a palavra do Senhor para nós. Aleluia. E o caminho para estar com Ele na glória? O caminho é Ele mesmo. Amém. E é te apresentado nesta noite, né? É um momento que estamos vivendo. Sabemos que são momentos difíceis, momentos de crise, de confusão. Mas na igreja do Senhor, que estão firmados na promessa do Senhor, não pode se abalar nessa hora, não pode se comover, não. Porque a igreja já está numa linha, está no rumo certo. E sabemos que muito em breve seremos chamados, né? Para estar junto com o nosso Salvador. E aquele que tem essa esperança, pode dizer, Senhor, aleluia, seu teu nome, glória a Deus. Glória a Deus, Senhor Jesus, que é o nosso desejo. Amém? Glória a Jesus. Vamos cantar um louvor em glorificação ao Senhor.